Uma mãe estéril a rezar. Senhor, se ao menos te lembrasses do teu povo, por favor, dê-me um filho, e eu dedicar-lhe-o-ei. E desta oração nascerá um herói. Todas as esperanças. Uma noite, tudo bem. O vento das montanhas varria os campos secos, tocando o telhado como um suspiro do céu. A mulher saiu da cama, enrolou-se num chale fino e saiu. Ela caminhou lentamente pela encosta norte, onde havia uma oliveira morta há muito tempo, onde ela costuma ir rezar. O cepo da árvore já não tem vida, mas foi aí que ela encontrou refúgio para a sua alma. Ajoelhou-se com as mãos na barriga, como fazia anos. Ninguém ouviu as suas palavras, mas o céu e a terra
causa contra os filisteus. Quando chegou o dia do casamento, Sansão deu um banquete de acordo com o costume filisteu. 30 convidados
força que se infiltrou nas mãos que